Eu quero começar, nesse vídeo eu vou indicar 4 livros para você que quer conhecer a Deus. O primeiro livro que eu quero indicar para você que deseja conhecer a Deus é O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Só que antes de falar dos 4 livros que eu vou indicar para vocês, eu queria contar a minha história com esse negócio de conhecer a Deus. Quando eu descobri que Deus poderia ser conhecido. E aqui a gente está numa aventura grande nesse momento gravando esse vídeo. Tá um dos tempos mais escuros desse universo aqui. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas aí vem a água. Nem outros planetas têm um tempo tão escuro quanto o que tá formando ali. O nosso vizinho aqui à direita tá ouvindo um funkão alternando com o forró. E a gente tem, sabe lá Deus quanto tempo. Mas eu quero que no meio desse caos aqui, nós criemos uma bolha de calmaria para falar do conhecimento de Deus. A coisa mais importante que alguém pode falar, o assunto mais suntuoso, o assunto mais importante que alguém pode abordar é como é que conhece a Deus. Porque talvez você pode estudar alguma coisa, você estuda matemática lá, você lê sobre matemática, você faz os cálculos lá, não dá certo, fala assim, não entendi. O máximo que vai acontecer é você não passar no Enem, é você não entrar numa boa faculdade, não conseguir um bom emprego, não conseguir sustentar sua família, ir à bancarrota, não conseguir uma família, viver triste, isolado, como o protagonista do livro Noites Brancas, do Dostoiévski. Mas de resto, tá tudo bem. Você lê um livro sobre literatura, talvez, você fala assim, não sou muito bom em literatura, vai mal na redação, toma bomba no Enem, não passe nenhum vestibular, não dá orgulho pros seus pais, todo mundo ao seu redor começa a te zoar quando você tá na mesa com o seu primeiro e fala assim, um dos maiores coitadinhos do planeta Terra é você, Marcelo. Você, Marcelo, é uma desonra para essa família. Mas, no mais, tá tudo bem. Mas quando a gente fala do conhecimento de Deus, não é a sua imagem diante da sua família, não é que faculdade que você passou, não é se você foi bem ou não no Enem que tá em jogo. É a sua alma, meu amigo. Porque conhecer a Deus, de conhecer a Deus, depende da sua alma. Depende se você vai passar a eternidade com Ele ou se você vai queimar no mármore do inferno. Tô falando brincando assim, mas é verdade. Tá vendo minha cara de seriedade? De verdade. É verdade o que eu tô falando. E quando eu comecei minha jornada de conhecer a Deus, eu falei assim, então Deus pode ser conhecido? E na minha cabeça, quanto que eu fiz, eu não tinha um traquejo ali. Nas minhas conversas com o João Divino, com o pessoal, com meus amigos, a gente tinha muito desejo de conhecer a Deus e tal. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de livros cujo título traga alguma coisa sobre o conhecimento de Deus. E eu quero apresentar esses livros para vocês hoje e contar qual foi a influência desses livros na minha vida, como eles influenciaram na minha trajetória. Eles não estão na ordem que eu li eles, mas eu quero indicar todos eles para vocês. E o primeiro, como eu disse, que eu quero falar é O Conhecimento do Santo, do Tozer. Esse livro eu ganhei da minha amiga Lana, em 2019. E logo que eu ganhei, tá até o nome dela aqui, ela chamava Lana Mesquita ainda, ó. Não era nem Lana Cantarino. E esse livro, cara, o que eu gosto muito é que o Tozer, ele é poético também na escrita dele. Então ele lista os atributos de Deus e ele começa a falar de um jeito tão lindo dos atributos de Deus. É um livro curtinho, você tem aqui listado vários atributos de Deus e ao meditar sobre os atributos de Deus, da perspectiva que o Tozer, ele apresenta, o seu coração é aquecido de um jeito que você não quer só decorar quais são aqueles atributos. E de fato, os atributos de Deus não são para ser decorados, mas você quer experimentar deles. Você quer cantar aqueles atributos, você quer declarar aqueles atributos a Deus. Então, primeiro livro, Conhecimento do Santo, A.W. Tozer. Leia esse livro, adquira esse livro. E é o seguinte, todos os livros que a gente for indicar, eu vou deixar aqui na descrição, como você já sabe. Quando você compra os livros pelo link que está na descrição, você ajuda muito esse canal, meu amiguinho. Você mesmo. Para a gente conseguir investir mais em produção de conteúdo aqui no canal do Aledondro. Vou deixar todos os links aqui. Compre lá, ajuda a gente. Tire dinheiro do bolso do Jeff Bezos e coloque no bolso desse canal. O segundo livro que eu quero indicar é Os Atributos de Deus, do Arthur W. Pink. E esse aqui eu li já bem antes, eu li ali em 2016, 2017, quando eu comecei a minha jornada de conhecer a Deus. E esse livro aqui é de estremecer o seu coração. O A.W. Pink, ele é um calvinista, assim, muito calvinista.
E geralmente os calvinistas, muito calvinistas, eu não lembro se o Pink era puritano, algo do tipo, eu não me lembro muito bem. Mas quando eles vão falar dos atributos de Deus como tipo ira ou tipo justiça, eles sabem fazer de um jeito que faz o coração, que te lembra quem é esse Deus que você invoca, que você fala o nome, que você canta a respeito, que dá aquele temor. Então esse livro aqui, ele inspira, ele não fala só dos atributos de Deus como ira, justiça e tal, ele fala dos atributos gerais, o conhecimento de Deus, a presciência, a supremacia e tal. E tem um capítulo muito interessante aqui que fala da solidão de Deus, no sentido de que não há ninguém como Ele. E esse livro inspira, como o conhecimento do santo inspira também o temor e tal, mas é mais poético, você sente aquilo queimando no seu coração. O livro do Pink inspira um temor reverente a Deus. E então Deus é assim também. Então, eu indico muito que você compre esse livro, Os Atributos de Deus, do Pink. Terceiro livro. Eles são charás. AW. Às vezes a mãe deles... Esse menino vai chamar AW. Au. Au. Ó, esses dois aqui, eu não sei te dizer qual dos dois foi mais importante pra mim. Mas assim, o que mais profundamente mexeu no meu coração foi Em Busca de Deus, do John Piper. A Plenitude da Alegria Cristã. Esse livro aqui, eu gostaria de conseguir ler ele todo ano. Sabe aqueles livros que você quer ler todo ano? Porque eu tava em busca de conhecer a Deus, eu achei o John Piper. Esse não foi o primeiro livro do John Piper que eu li. O primeiro que eu li foi Graça Futura. Mas logo em 2016 eu li Em Busca de Deus também. Nossa. Eu li Em Busca de Deus também. E a proposta do John Piper nesse livro aqui é apresentar como a alegria em Deus, a busca da alegria, a experiência da alegria em conhecer a Deus, é o sentido da nossa jornada cristã. Então ele vai falar que a conversão, por exemplo, é a criação de um cristão que busca o prazer em Deus. Que o amor é o esforço do prazer cristão em Deus. Que a adoração é o banquete do prazer cristão. E o John Piper vai dizer, prazer ou alegria, que o sentido de buscar a Deus é encontrar nele alegria e satisfação plenas. A frase pela qual esse livro é conhecido é: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. A jornada de conhecimento de Deus envolve uma satisfação de todos os nossos sentidos, de forma que a gente chega naquele estado de que eu não preciso de mais nada. Eu encontrei tudo que eu queria. Mais do que eu encontrar tudo que eu queria, eu encontrei tudo que eu precisava nele. Esse livro vai falar de dinheiro, vai falar de missões, vai falar de martírio, vai falar de sofrimento, vai falar de casamento, vai falar de oração. Tudo girando em torno de como encontrar alegria em Deus. Essa satisfação, essa fome que existe em cada coração humano. Eu não tenho palavras assim para indicar esse livro propriamente, mas Em Busca de Deus, ou em inglês eu acho que é A Teologia da Alegria, um dos melhores livros que eu podia indicar para você. E antes que comece a chover, o último, O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Se você já leu o J.I. Packer, você sabe que você precisa ler todos os livros dele. Mas esse aqui é por onde você começa. Conhecimento de Deus, do J.I. Packer, eu dei tanta aula a partir desse livro, eu dei tanto exemplo, eu falei tanto dele, que eu tenho coisas na minha cabeça sobre o conhecimento de Deus que são dele, que eu nem lembrava que era dele. Tá tão profundamente enraizado. Só que eu não vou falar muito dele, eu vou dar só um exemplo que tá dentro dele. E ele fala que a jornada do conhecimento de Deus é como se tivesse uma casa na beira de uma estrada e ela fosse um pouco mais elevada, e na varanda dessa casa tivessem pessoas conversando sobre o caminho. Será que esse caminho leva a algum lugar? Será que esse caminho dá em algum lugar? Para onde será que vai? De onde será que vem? E de repente naquele caminho vem caminhando alguns viajantes. E os viajantes perguntam: como que a gente vai passar a noite, hein? Como que a gente vai conseguir recurso para chegar até o final? A pergunta dos observadores e a pergunta dos viajantes são de naturezas diferentes. Porque o conhecimento de Deus não é para observadores. O conhecimento de Deus é para viajantes. É para quem colocou o pé na estrada. Não é para quem quer: eu sei que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Olha, eu decorei todos os atributos de Deus, mas você já colocou o pé na estrada?
Porque quando você coloca o pé na estrada, aí sim, eu estou experimentando do atributo do amor de Deus. Eu estou experimentando do atributo da generosidade de Deus, porque Ele está provendo para mim. Eu estou experimentando do atributo da justiça de Deus, porque Ele tem aplainado os meus caminhos. Ele tem me mudado, Ele tem me transformado. Eu tenho provado do atributo da santidade de Deus. É provar e ver que o Senhor é bom. Não ler e decorar que Deus tem um atributo da bondade. Isso é só uma coisa desse livro aqui do J.I. Packer, além do que ele fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre Daniel. Cara, um povo que conhece o seu Deus. Então, eu queria deixar essas 4 indicações para você. Se você tem fome de Deus, se você tem entrado na jornada de conhecer a Deus, compre esses livros, comece por qualquer um deles, o que mais te chamou a atenção. Aqui na descrição está o link, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Beleza? Deixa o like nesse vídeo, compartilhe com alguém, com um amigo novo convertido seu, manda no grupo da igreja. Se o botão High Part vai aparecendo aí pra você, ajuda também a divulgar esse livro, esse vídeo. E é isso. Esse foi mais um videozinho legal pra vocês. Falou!